Olá! Seguindo então a nossa sequência de assuntos. Publicado em 1977, Perseguindo o Pêndulo da Consciência não é apenas um livro de ciência nem apenas uma obra espiritual. É, acima de tudo, uma tentativa ousada de unificar a física, biologia, neurociência e consciência em uma única narrativa compreensível ao leitor comum. Itzhak Bentov escreveu esta obra movido por uma inquietação profunda. O que é a consciência e como ela se move no universo? Bentov não era um místico no sentido tradicional. Ele era engenheiro, inventor biomédico e pesquisador autodidata em física e neurofisiologia. Justamente por isso, seu mérito está em tentar explicar experiências espirituais e estados alterados de consciência, sem recorrer ao dogma, mas também sem negar o inexplicável. O pêndulo do título não é literal, ele representa o movimento oscilatório da consciência entre diferentes estados de realidade. Segundo Bentov, a consciência ela não é fixa, ela não está presa apenas ao cérebro, ela oscila entre níveis de percepção. Assim como um pêndulo físico oscila entre extremos, a consciência humana oscila entre vigília e sono, consciência ordinária e estados ampliados, identificação com o corpo e percepção não local. Esse movimento é natural, mas a maioria das pessoas vive apenas em uma faixa muito estreita dessa oscilação, sem perceber que existem outros pontos do arco. Bentov parte de um princípio fundamental. Tudo no universo vibra. Ele descreve o cosmos como um imenso campo de energia oscilante, onde a matéria é energia condensada. Espaço não é vazio, mas um meio elástico. A realidade emerge de padrões vibratórios. Inspirando-se em conceitos da física quântica e da relatividade, Bentov sugere que o universo pulsa como um organismo vivo e que a consciência é uma propriedade emergente desse campo universal, não algo isolado dentro do crânio humano. Um dos pontos mais originais do livro é a ideia de que o corpo humano funciona como um sistema ressonante. Bentov descreve o coração como um oscilador mecânico, o sistema nervoso como uma rede de transmissão e o cérebro como um modulador, não como a fonte da consciência. Segundo ele, o batimento cardíaco cria microvibrações que se propagam pelo corpo e interagem com o cérebro. Em estados normais, essa integração mantém a consciência ancorada à percepção cotidiana. Porém, em condições específicas, como uma meditação profunda, o transe ou estados limítrofes, essa ressonância muda. Bentov dedica grande parte do livro a explicar como a consciência pode se expandir. Ele descreve fenômenos como meditação profunda, projeção da consciência, experiências fora do corpo, sensação de unidade com o todo. Para Bentov, esses estados não são alucinações, são mudanças no ponto de observação da consciência, quando ela deixa de se identificar exclusivamente com o corpo físico. Um conceito-chave do livro é a ideia de que a consciência evolui em níveis. Bentov sugere que a consciência individual emerge da consciência universal. O ser humano está em um estágio intermediário, a níveis superiores
também de integração. Ele compara esses processos ao desenvolvimento de um embrião. Primeiro ao caos, depois a organização, depois a consciência de si. Segundo ele, a humanidade ainda está aprendendo a usar sua própria mente, e a maior parte do sofrimento humano nasce dessa ignorância. Bentov aborda o tempo como algo não absoluto. Ele sugere que o tempo é uma função da consciência em estados ampliados. Passado e futuro podem ser percebidos como simultâneos. A consciência não está limitada à linearidade. O livro culmina em uma reflexão poderosa. A separação entre a ciência e a espiritualidade é artificial. Bentov acreditava que a ciência do futuro teria que incluir a consciência, a espiritualidade precisaria abandonar o dogma. O próximo salto evolutivo da humanidade seria interno. Para ele compreender o pêndulo da consciência não é um exercício intelectual, mas um passo evolutivo. Embora escrito nos anos de 1970, o livro permanece atual porque antecipou o debate sobre consciências quânticas, influenciou estudos do Instituto Monroe, inspirou pesquisadores, meditadores e pensadores independentes. Bentov não oferece respostas definitivas. Ele convida o leitor a observar, questionar e experimentar. Seu livro não é um manual, mas um mapa incompleto, propositalmente incompleto, porque, segundo ele, a consciência não pode ser totalmente descrita, apenas vivenciada.